pessoal. Bom, hoje eu tô aqui para falar de livros de Aikido, livros legais, livros que agregam para a vida, para o treino, né? E para tudo, né? E aí eu vou falar de um livro de Aikido que é um livro legal, bem breve eu vou falar. Eu li esse livro já várias vezes e é um livro que é legal você ler, reler, é um livro legal para ter, entendeu, né? Então é o livro do Morihei Ueshiba, que é o neto, né, de O-sensei, e chama Budô, Ensinamentos do Fundador do Aikido. É um livro da editora Cutrix, né? E a introdução é do Kishomaru Ueshiba, que é o filho do O-sensei e que foi quem estruturou o Aikido no mundo, né? Então tem uma introdução dele, que é bem legal. Esse livro é um livro muito legal, vou mostrar para vocês, olha. É um livro para ter, entendeu? É um livro para ter, um livro para a gente ficar lendo, ler, reler, porque é um livro que tem muita informação, muitos detalhes, tem desenhos, né? Então ele faz uma introdução, né? O Kishomaru Ueshiba, né? Que é o filho de O-sensei, e depois ele vai falar do Budô, né? Por Morihei Ueshiba. E as técnicas de dojo, né? Então, é um livro curto, é um livro fininho, pequeno, tem umas 80 páginas mais ou menos, e é um livro bem legal, sabe? Porque a primeira parte, ele vai contar a vida de O-sensei. É muito legal, gente, tem umas passagens muito interessantes na vida de O-sensei. Tem uma parte que ele foi muito envolvido, né, com questões sociais, ele sempre treinou arte marcial, desde os 13 anos ele treina arte marcial, e a família dele era muito religiosa, né, então ele teve muito contato com o budismo, depois com o shintoísmo e depois com a Seitomoto, né, que foi quando ele desenvolveu o Aikido, quando ele estava na Seitomoto, que foi logo depois que o pai dele faleceu, ele entrou numa crise, aí ele se juntou ao líder da Seitomoto, né? E aí ele ficou até a morte, né? Na Seitomoto. E foi quando ele criou o Aikido. Então, assim, esse livro é muito legal porque ele vai mostrando as passagens, né? De O-sensei. O-sensei tem a primeira parte, fala da história de O-sensei. Fala, inclusive, que ele foi envolvido com a guerra, depois ele saiu da guerra, depois ele se envolveu com questões sociais, né? Com os camponeses. E ele sempre foi envolvido com questões sociais mesmo, né? E aí vai contando um pouco. E é legal esse livro, porque esse livro tem desenhos, tem pinturas, né? Tem fotos, né, dele, ele com a esposa, né? Ele também foi casado, teve filhos. Aí mostra também a criação dos dojos, que foram se espalhando, né, pelo Japão, pelo interior do Japão. Então, muito legal esse livro, muito legal. A primeira parte é muito legal porque conta a história dele, resumidamente, e tem fotos dele, né? Tá? Depois, a gente vai entrar na segunda parte, que é o Budô, né? Por Morihei Ueshiba. Então, aí, ele vai falar um pouquinho dos ensinamentos do caminho, né? Métodos, ele vai falar um pouco do Ki, fala do Ki. E uma coisa interessante, né? Ele fala muito dessa questão do Maai, do Deai, né? Da distância, do fraco, né? E do fraco, do forte, essa noção de que porque no Aikido não existe força, a gente não usa força, né? Então não tem muito essa visão, né? Do que é fraco, do que é forte, né? A gente fala de energias. Então aí ele vai falar um pouco da essência, a essência da técnica, aí ele vai entrar um pouco na técnica, ele vai falar da questão da sinceridade, da ideia do inimigo, né? Que não tem muito no Aikido também, né? Essa ideia do inimigo, né? Então, ele vai... E aí, depois ele vai falando um pouco dos métodos de treinamento. Ele vai falar do Irimi Tenkan, né? Que é o Tenkan-Ho também. Os treinamentos do Shoumen, né? Que são os atemes que a gente usa. As técnicas de mão, Yokomen. Então, é bem legal esse livro. Bem legal, um livro fininho, curtinho. Ele vai dando também uns box, ele dá umas diquinhas curtas, assim, né? Na parte do treinamento. E uma coisa muito legal nesse livro é que tem as fotos. E tem as fotos de O-sensei treinando, entendeu? Então, é muito legal. Então, você vai ver o criador aplicando, né? Fazendo as técnicas. É muito legal, gente. É muito legal mesmo, né? Muito legal o livro, eu recomendo. É um livro que é bom ter, sabe? É um livro que é bom ter, porque assim, é um livro que você lê, relê.
tá? E depois tem as técnicas de Swariwasa. Então, ele vai dividindo, tem Shinage, Kotegaeshi. Então, ele divide, né, o livro em técnicas do Noma Dojo. E aí, ele divide, né, as técnicas. Então, e tem fotos, sabe? Muito legal, muito legal. Vou mostrar para vocês as fotos, vou mostrar para vocês terem uma ideia. Então, essas são as fotos do livro, né? Budô. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Ele mostra as técnicas, né? Olha que bacana. E aí tem as legendas, né? Que ele vai explicando o que está sendo feito. Ele dá dicas, né? De como você pode fazer, o que você tem que prestar atenção, né, em cada técnica, os segredos, né? Olha que legal. É um livro muito bacana esse livro aqui. É um livro muito importante para ter, para quem pratica ter. É um livro que a introdução, né, dá uma introdução breve sobre a vida de Sensei, mas você fica com uma ideia, de como foi, né, a vida dele. E depois entra na técnica. A parte da técnica é a maior, né? É a maior parte do livro, tá? Ele foca bastante na técnica. Aí o desenvolvimento do poder do Ki, né? Que ele vai falar. Olha.